Estamos online, então vamos compartilhar a live, chamar o pessoal para participar junto conosco. Vou pegar água para ti. Vamos compartilhando e chamando o pessoal para estar junto conosco. Achou, Dilson? Acho que o único dia, o problema que foi aquele dia foi que eu... Com a internet virar... Não era isso, foi que eu fiz... Eu comecei uma live e não tá dando certo aqui. Deixa eu baixar o volume aqui. Vamos compartilhar então e aí a gente já começa. Compartilhar o grupo. Lembrando, hoje nós vamos estudar o Salmo 119, versículo 63. Gente, é muito bom esse versículo também. Isso sabe que eu fazendo o estudo, eu sempre faço um estudo, geralmente, hoje de noite eu termino o estudo, né? Eu faço o estudo aqui, e aí de noite quando eu vou trabalhar, eu começo a já fazer o estudo da semana que vem. E aí eu fico uma semana estudando, mais ou menos, sempre para conseguir, para fazer o estudo da outra semana, né? E isso é muito interessante. E aí ontem, depois de domingo, quando nós terminamos o culto de domingo, que daí eu comecei, aí eu me fixo mais no culto de quarta-feira, eu comecei a ver, cara, o quão maravilhoso é esse versículo que nós vamos estudar hoje. Gente, ele é de uma profundidade tão grande de uma vida ao qual nós temos que viver como cristãos, que ele fala para nós que ele se alegra em buscar pessoas que busquem a Deus, ou seja, ele enche a vida dele com as coisas de Deus, e isso é muito interessante. Então eu estou conversando com vocês e estou compartilhando aqui, por isso que eu estava olhando para baixo. Então ele é um versículo interessantíssimo, por causa que, como eu falei aqui, ele fala a respeito de nós vivermos uma vida, não somente uma vida, às vezes nós achamos que servir a Deus a gente serve a Deus, e não é só isso, servir a Deus é servir aos nossos irmãos. A palavra de Deus diz para nós que como a gente pode dizer que ama a Deus se a gente não ama a Deus que não vê, se a gente não ama o irmão ao qual nós vemos. Então é de uma profundidade muito grande esse versículo. O versículo, a tradução mais próxima do hebraico, né, do original, ela está na NVT, que diz para nós assim, ó: sou amigo de todos que temem, dos que obedecem a tuas ordens. Vamos fazer uma oração? Vou pedir para o Vinícius fazer uma oração para nós, assim a gente começa. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor teve bondade, misericórdia conosco, nos reuniu aqui. Amém. Para aprender um pouco mais da tua palavra, para crescer em espírito e crescer em comunhão, porque nós aprendemos aqui juntos, Senhor. Amém. Nos ajuda, Senhor, a lidar com esse ensinamento da melhor maneira possível, nos ajuda a guardar ele em um lugar que ele sempre esteja à disposição, que esse conhecimento ele mude as nossas vidas, Senhor, nos torne cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Nos conceda, Senhor, que nós tenhamos misericórdia, a mais nós tenhamos os frutos do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, na realidade, assim, as muitas traduções, elas são bem parecidas umas com as outras, né? Então, assim, eu vou ler algumas traduções aqui só para a gente ter ideia. A tradução brasileira, a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida, a nova Almeida Atualizada e a Almeida 21, todas falam mais ou menos isso, ó: companheiros sou de todos que temem e guardo os seus preceitos. Na nova tradução da linguagem de hoje, sou amigo de todos os que temem
e todos que obedecem à tua lei. Na versão fácil de ler é mais ou menos a mesma coisa, também não tem por que a gente repetir. A NVI: sou amigos de todos que temem e obedecem os seus preceitos. Na NBV diz para nós assim: todos que amam e obedecem ao Senhor, todos que cumprem as suas instruções são os meus amigos chegados. Gente, eu tô gostando muito dessa tradução. Baixem na casa de vocês, é NBV, NBV-P, NBV-P. Então assim, peguem essa tradução, ela esmiuça muito bem o que a palavra quer dizer. É uma das mais perto que eu vejo, que ela traz um sentido correto. Hoje eu vou tentar falar um pouco mais devagar, domingo eu falei meio correndo, então eu vou tentar falar meio mais devagar para ficar mais fácil. E sempre lembrando, gente, né, o nosso culto, vocês podem interagir, é um culto interativo. NBV-P, né? NBV-P, isso. P é português, o P de português, NBV-português. Eu vou desistir, eu não vou mais tentar, tá, gente, fazer mandar falar aqui em hebraico, porque cara, feio, é muito difícil, é muito difícil. Não dá para falar. É muito difícil. Então assim, daqui a pouco, não sei a hora que se puder mandar para Josi, pedir para Josi mandar, como é que é Não, ainda não tá, ela não entrou ainda, eu acho. Ela agora. Aí só manda no WhatsApp para ela ali, para ela colocar a hora que ela entrar, ela colocar a tradução, a palavra original, como se fala, e a tradução desse site. Bem, vamos começar, vamos lá, não adianta a gente ficar só falando aqui e não chegar a lugar nenhum. A mãe deu oi. Oi mãe, oi Marta, Marta também deu oi, né? Marta deu boa noite. Deu boa noite, então sejam bem-vindos, quem for entrando vai dando boa noite e a gente vai dando. Lembrando que é interativo, falem, né? Podem falar e podem fazer pergunta. Começando o versículo, diz: sou amigos dos que te temem. Gente, isso é uma consequência natural da conversão. A pessoa, nós gostamos de andar ao lado de pessoas que são igual a nós, que têm um pensamento igual a nós, que participem das mesmas coisas que nós. Nós jamais vamos estar em lugar onde nós não gostamos. Nós temos a nossa família e tem, por exemplo, tem pessoas a qual nós gostamos mais, pessoas a quais nós somos mais achegados. Nessas pessoas nós estamos juntos mais vezes. E tem outras pessoas que nos convidam e a gente não vai na casa dessas pessoas. Por quê? Nós temos a tendência de querer estar com pessoas que pensam igual a nós, pessoas que agem igual a nós. E nós vemos o salmista aqui falando que ele abandona todas as pessoas que praticam iniquidade. E se associa com pessoas que temem a Deus. E os companheiros deles, os amigos deles, são aqueles que adoram a Deus. Ele busca amizade em pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus, aquelas pessoas que andam sempre à procura de Deus, jamais as pessoas profanas e as pessoas más. E aí eu tento olhar para dentro de mim muitas vezes e parar para pensar com quem nós temos andado, com quem nós temos nos associado, quais são as pessoas que estão na nossa volta. Nós nos alegramos aonde? Em qual local que nós estamos alegres? Nós nos alegramos quando nós estamos na empresa, conversando a respeito de vários assuntos. Nós alegramos em roda de piadas. Nós nos alegramos aonde tem sido a nossa alegria? Tem um ditado que diz assim: o homem é conhecido pela empresa que mantém. Todos nós somos vendedores. Existe um livro que é o melhor vendedor do mundo, aconselho vocês a lerem. Ele é muito interessante. O melhor vendedor do mundo, ela chega lá no fim, ele diz para nós que o melhor vendedor do mundo foi Paulo, porque Paulo vendia um produto ao qual ele não tinha para entregar. Ele falava de Cristo
que Cristo, ele falava de uma forma de Cristo que as pessoas compravam Cristo. E então nós somos conhecidos pelaquela empresa a qual nós falamos. Então assim, na Bíblia diz para nós que a boca fala do que o coração está cheio. Qual tem sido os nossos assuntos diários? Nós temos conversado a respeito de quem? Eu vejo pessoas, eu já falei aqui, que eu tenho um primo meu, não é meu, ele é primo da Dilce, mas toda vez que eu encontro com ele, ele fala do Avaí, gente. Ele fala do Avaí direto, sempre. Eu tenho um colega de empresa que ele fala, tudo que ele fala, e tu entra lá no Facebook dele, é só do Figueirense, ele fala só disso. E assim nós vemos pessoas que falam do Corinthians, pessoas que falam de... Lá sei eu, cada um fala do time que torce. Tem pessoas que falam, tu vê lá, a conversa delas é algum programa de TV, é alguma série de TV, é alguma... A minha mãe dizia, eu já falei no domingo, que ela dizia assim, me diga com quem andas e eu te direi quem és. E isso quando a gente é novo lá, a gente diz assim, nossa, que velhos, os velhos são quadrados, velho não entende nada. E quando a gente começa a pegar uma idade, eu já estou com 54, quando nós pegamos uma idade, nós começamos a ver que, cara, isso é uma realidade muito grande. Nós somos aquilo ao qual nós nos inserimos no meio. Então nós entramos no meio de pessoas e ao qual são parecidas conosco. Então eu vejo isso muito agora, né? Antigamente, como eu dizia para a mãe que aquilo era quadrado, hoje eu vejo exatamente isso. E eu vejo, quando uma pessoa vem conversar comigo, geralmente eu tento ver as pessoas que estão na volta dela, com quem ela tem andado, com quem tem sido, quando tem algum problema, alguma dificuldade, ela tem recorrido a quem. É esse tipo de coisa que nós começamos a ver quem as pessoas são. E aí nós vemos a evidência de piedade ao qual nós procuramos em nossos companheiros, mostra o tanto quanto nós somos piedosos. Nós temos nos aproximado de pessoas piedosas, nós temos nos aproximado de pessoas que buscam a palavra de Deus. Às vezes, tu sabe que essa palavra aqui é bem complicada, as pessoas entendem de forma errada. Quando a gente fala de piedoso, a pessoa piedosa, nós temos que a pessoa piedosa, né, nós aprendemos desde antes, lá quando as pessoas iam na igreja católica, e aí todos os anos tem como é que é aquilo que é anual na igreja católica, lá que eu me esqueci agora, a campanha fraterna, a campanha fraterna do ano é tal, e eles botam um slogan, e batem sobre aquele slogan o ano inteiro. Aquilo então a Igreja Católica impetrou em nós, colocou dentro do nosso coração, que piedoso é aquela pessoa que ajuda, piedoso é aquela pessoa que está disposta a ajudar o necessitado, aquele que ama incondicionalmente. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus nos ensina que homens piedosos são homens que amam a Deus. Homens piedosos são homens que fazem a vontade de Deus. Homens que abandonam o seu ser para viver uma vida cristã. Então nós vemos isso nos mártires. Nos mártires nós vemos muito isso. Pessoas que abandonaram. Nós vemos a vida de Lutero, que Lutero era um padre da igreja católica, e ele se levanta contra a igreja católica no período da Inquisição, no período da venda da indulgência. Existia indulgência nessa época, e ele se levanta contra a igreja católica, ou seja, ele passou uma vida inteira estudando teologia, estudando a respeito do que era correto de fazer. E aí quando a igreja católica começa essa época onde vende indulgência, começa a vender lugar no céu, começa a vender trono para que as pessoas se assentem, ele já tinha um monte de coisa que ele via errado, ele vai lá e escreve as 95 teses dele e prega lá na igreja de Wimbledon. Como é que é o nome da igreja? Cara, não lembro o nome da igreja. Lembra o nome da igreja lá? Mas cara, Wimbledon. Não, Wimbledon é o torneio de tênis.
Me esqueci o nome da igreja que ele prega. Ele pega aquelas 95 teses e prega, se tu olhar, acho que na internet, se tu prega, vou olhar aí, tu vê qual é que é o nome da igreja que foi pregada as 95 teses. Wittenberg. Como é que é? Wittenberg. Wittenberg. Ele vai lá e prega as 95 teses. Essas 95 teses todas calçadas em cima de Efésios 2:8, né, que diz que nós somos salvos pela fé e não, nós somos salvos pela graça. Então ele prega em cima disso, que a salvação é sobre a graça. E ele abre mão de tudo que ele tinha. Nós vemos a vida de Paulo, que eu já falei umas semanas atrás. Paulo era um homem que tinha faculdade, era um homem que tinha estudado aos pés de Gamaliel, falava várias línguas, e no momento que ele se converte a Cristo, ele diz que eu tenho isso tudo por esterco. Tudo isso, todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho por esterco. E quando nós começamos a ver que a piedade é muito mais importante, ou seja, viver Deus é muito mais importante que tudo isso, nós abrimos mão. Isso está mostrando aonde está o nosso coração. A palavra de Deus diz para nós que aonde está o tesouro do homem, ali também está o seu coração. Aonde tem estado o nosso tesouro? O que tem sido de mais importante no nosso viver e na nossa vida? Quais são as coisas mais importantes para nós? É a nossa família? Não estou dizendo para ninguém abandonar a família. É o nosso trabalho. Não estou dizendo para ninguém abandonar trabalho. O problema é quando nós colocamos isso à frente de Deus. O problema é quando nós colocamos muitas vezes, e hoje nós estávamos conversando aqui em casa, até a religiosidade em cima de Deus. Nós colocamos as coisas que nós fazemos para Deus com muito mais importância do que Deus em si. O culto tem sido mais importante que o objeto de culto. O louvor tem sido mais importante do que o objeto de louvor. Entende? Muitas vezes nós caímos dentro da nossa própria, não religiosidade, mas na nossa própria forma de nos entregar àquilo. Então, nós precisamos muito pensar quando nós estamos fazendo alguma coisa. Por quê? Porque o mais importante não é as coisas em si, mas o porquê que as coisas estão sendo feitas. Por isso que quando a gente conversa, às vezes, que uma das perguntas mais feitas podemos fazer tatuagem? A tatuagem é pecado? A tatuagem aí nós começamos a olhar qual o porquê de fazer a tatuagem, o porquê que nós vamos na igreja, o porquê que nós trabalhamos, o porquê. Aí quando nós começamos, muito mais importante do que o objeto em si, é o porquê da gente chegar naquilo. Então, essas coisas que nos atrapalham junto de Deus. Então muitas vezes nós queremos nos chegar a Deus, nós queremos ter conhecimento maior a respeito da palavra de Deus, e ao invés de nós nos tornarmos cristãos verdadeiros, nós nos tornamos fariseus, nós nos tornamos legalistas. Também isso nós estávamos conversando hoje de tarde, porque nós começamos a compreender tanto sobre a Bíblia, nós começamos a compreender tanto sobre teologia, estudo de Deus, nós começamos a entender tanto as Escrituras, que nós nos afastamos de Deus. E é isso que quando nós vemos, quando Cristo está falando a respeito do Sermão do Monte, e ele começa a dizer isso para eles, a lei diz para vocês isso, mas é assim. Então é isso que nós temos que compreender e entender, porque muitas vezes nós estamos buscando tanto alguma coisa que nós esquecemos o objeto real daquilo. Tem uma música que tinha nos Feiticeiros de Beverly Place. As crianças, quando eram pequenas, lá muitos anos atrás, elas viam esses Feiticeiros de Beverly Place, e eu comecei a ver e era legal, eu gostava de ver. Só que tinha uma música que eles cantavam, que aquilo ali, cara, aquilo me chateava muito, que dizia para nós o que importa é os fins, não interessa os meios, né? Não importa os meios se o fim compensa. Isso, não interessa os meios se o fim compensa. E não é isso a vida do cristão.
A vida do cristão não nos... A Josi botou agora aqui o versículo, ó. Então, o versículo em hebraico. Né? Então, esse que dizia nos feiticeiros de Every Place, lá que dizia que não importa os meios, o interessante é os fins, é completamente errado para o cristão. Porque não interessa para nós os fins. O fim é simplesmente uma consequência daquilo que nós vivemos. E quando a gente fala a respeito disso, que não importa os meios que interessem aos fins, nós estamos dando para nós um crédito ao qual nós não somos merecedores desse crédito. Ou melhor, se nós recebermos o merecimento ao qual nós temos, nós receberíamos coisas ruins. E Cristo veio aqui no mundo, morreu na cruz do Calvário para nos dar o merecimento dele. Então, os meios não importam, o que importa é o nosso Salvador. E aqui nós vemos o salmista dizendo que isso mostra, quando a gente busca piedade, mostra o que está dentro do nosso coração, mostra quais são as nossas preferências, mostra quais são os nossos gostos, mostra na realidade qual é a condição real da nossa alma. Qual tem sido os nossos pensamentos? O que tem minado os nossos sonhos? O que tem minado os nossos pensamentos? O que nós temos buscado? Qual tem sido os nossos gostos? Quais têm sido as nossas preferências? Quem tem sido os nossos amigos? A quem nós temos buscado para andar ao nosso lado? Com quem nós temos andado quando a gente sai com alguém? Vamos sair, nós temos amigos. E aí às vezes a gente convida os amigos, vamos dar uma volta, vamos no cinema ver um filme, vamos comer um negócio lá na beira-mar. Quem são as pessoas que têm ido contigo? Quem tem trazido prazer na tua vida? São pessoas que conhecem a Deus e conversam a respeito de Deus, ou são pessoas que são não tementes a Deus? Isso eu estou incluindo inclusive a nossa família. Sabe, quando eu me converti a Cristo, isso em 88, eu abandonei um pouco a minha família. Eu não ia mais na minha família. Eu até ia, por exemplo, tinha um almoço domingo lá porque era aniversário de alguém. Eu levantava de manhã, ia para o culto, assistia o culto, prestava culto ao meu Deus, e depois disso eu saía e ia lá na casa dos meus pais, para estar junto com eles e me alegrar junto deles. Mas a minha alegria maior era estar em meio às pessoas que eram da família a qual agora eu pertencia, que era a família de Deus. Eu me alegrava mais em estar junto com pessoas que falem a respeito de Deus do que pessoas que falem qualquer outro assunto aleatório. Ah, então tu não gosta mais de estar com a tua família? Cara, eu gosto muito de estar com a minha família. Só que os assuntos são diferentes, são divergentes na realidade. Mesmo porque se a nossa família entra, a nossa família precisa de nós para estar lá. Isso, exatamente. Exatamente. Nós temos que estar lá para ser testemunhos. É o que nós estamos falando. No domingo passado nós falamos. Nós somos testemunhos de Deus aqui na terra. Mas nós damos testemunho não indo no culto para ir para um... Tá certo? Alguma coisa da família. Isso eu digo assim, gente, pelo amor de Deus, eu não estou condenando ninguém. Assim, cara, tu não pode ir na festa porque tu tem que ir no culto. Gente, pelo amor de Deus, é até errado da parte de alguém a gente dizer assim, cara, tu não pode deixar de ir no culto para ir numa festa. Não estou dizendo isso. O problema é quando nós conseguimos arranjar sempre alguma coisa para fazer na hora do culto. E é incrível, porque as festas são feitas no dia de culto. Então, qual o problema de eu ir no culto e depois do culto ir na festa? Sem problema nenhum. Eu não vejo dificuldade. A menos que a distância não te permita isso. A distância, ou até o próprio evento, né? Às vezes o evento é no mesmo horário do culto. Ah, o casamento é às 8. E aí o casamento na igreja católica é às 8. E aí o meu culto é às 8. Aí eu vou, depois do culto eu vou no casamento. Não, tu não vai conseguir ir no casamento.
Então vai lá, prestigia aquela pessoa. Prestigia aquele teu amigo. É um momento importante. Cristo não foi lá no casamento? Foi. Então, tu acha que é errado ir numa festa? Tu acha que é errado a gente estar junto com alguém para se alegrar? Não, de forma alguma. O problema é quando isso vira rotina. Diz também na palavra que más companhias corrompem isso. Aí, eu acho que é em Efésios. Uma coisa que a gente tem que ter em mente também. Fala um pouco mais alto, Cássio. Uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que ninguém gosta de receber um carinho que é nítido que para outra pessoa está sendo forçado. Então, se o pai chega para a mãe e fala, ai, olha, tu me encheu tanto o saco que amanhã eu vou te levar para sair para comer. E tu deixa claro que tu não está fazendo por amor, mas por obrigação. Ninguém gosta disso. Sim. E não tem por que Deus gostar também. Então, se é um peso para ti faltar reunião familiar para ir para a igreja, é um peso faltar uma festa para ir para a igreja, tu tá indo para a igreja não significa absolutamente nada para Deus. Porque as coisas do Evangelho têm que ser feitas por prazer. A gente está estudando o Salmo 119 há 2 anos, eu acho, já, né? E todos os versículos demonstram o prazer que o salmista tem na palavra e na vontade de Deus. Esses são os servos que Deus quer. Se tem sido um fardo abandonar qualquer coisa do mundo para fazer coisa de Deus, então Deus não está recebendo. Não é cristão. Não esteja recebendo o que está fazendo. Então é isso. Tem problema eu faltar um culto porque eu quero estar numa reunião com a minha família? Não tem problema, porque o que vale é o teu coração. É o que tu falou antes. Tem que fazer, mas tem que fazer disso valer a pena para Deus também. Exatamente. Porque a nossa vida tem que ser toda. Exatamente. Aí nós caímos lá em Salmo 1, né? É ali que está teu tesouro. É isso. Quais as motivações por trás do que tu faz? Por que tu vai visitar a tua família em vez de ir para a igreja? A igreja não significa nada se dentro do teu coração não está Deus. A igreja é uma construção, as pessoas são pessoas. Não... Uma que nós estamos tratando igreja aqui, nós estamos tratando aquele lugar, o templo. Não é nem o templo, nós estamos tratando aquela construção lá. Nós estamos falando de construção. Uma que diz, vou deixar de ir na igreja. Cara, igreja onde 2 ou 3 estiver reunido. Isso é igreja. Isso é igreja. Né? Então, igreja é quando 2 ou 3 estiver reunido. Então, se eu não ir naquele lugar onde tem 4 paredes que a gente coloca uma placa na frente, e eu estiver dentro da casa da minha mãe ou na casa dos meus irmãos para falar e estiver falando a respeito de Deus, eu estou num culto, eu estou cultuando a Deus. O problema é quando nós... É isso que a Cássia falou a respeito do Salmo 119, e esse versículo diz para nós, o meu prazer é andar com quem está na lei do Senhor. Qual tem sido o nosso prazer? É isso que eu estou tentando expor aqui. Gente, eu me arrepiei todo aqui agora. Cara, sério, subiu um arrepio. Mas qual tem sido o prazer? O meu prazer tem sido falar a respeito das coisas de Deus? O meu prazer tem sido estar junto com as pessoas que amam a Deus? Ou o meu prazer tem sido qualquer outro tipo de coisa? Gente, o amor de Deus é indicado. O amor de Deus na nossa vida é indicado pelos nossos amigos. Quem tem sido os nossos amigos? Qual tem sido os nossos gostos e as nossas preferências? Olha só o que diz para nós no Salmo 139, no versículo 1. Diz assim, ó Senhor Deus, eu odeio os que te odeiam. Com desprezo, como eu desprezo aqueles que são contra ti. Como eu odeio aqueles que te odeiam. Como é que eu vou ir na casa de alguém que odeia Deus, gente? Como é que eu vou sair da minha casa para ir na casa de alguém que quando eu chegar lá vai falar mal de Deus? Como é que eu vou sair de dentro da minha casa para ir, seja essa pessoa quem for, gente? Entende? Infelizmente é isso que eu tenho para dizer para vocês. Aí quando Cristo diz, quem não abandonar pai e mãe não é digno de mim, é isso que ele está falando. Se meu pai odeia Deus e fala mal de Deus, eu não posso ir ter como meu pai. Eu posso dar testemunha de vida para ele, mas a palavra de Deus diz para nós, pega para mim Salmo 101, não, Salmo 1. Salmo 1. Os versículos ali, olha os primeiros versículos, leia para mim. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Se o ímpio me der algum conselho, eu não vou seguir. Segundo,
não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Não imita, quer dizer, se o cara é pecador, eu não vou ser igual a ele. Nem se assenta na roda dos zombadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Quer dizer, eu vou sair da minha casa para ir lá na casa do fulano que está zombando de Deus, que está zombando da minha fé, que está zombando do lugar onde frequento, que está zombando dos irmãos em Cristo. Não, não vou. E aquele outro que eu falei anteriormente é 1 Coríntios 15, que diz assim, aqui, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículo 53. 15 53. Não é 53. 1 Coríntios 15, se não é 53, é 35. Não, é versículo 33. 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu acho que em Efésios diz as más conversações corrompem os bons costumes. Não é em Efésios? Será que eu errei tanto assim? Essa aqui é em Coríntios. As más conversações corrompem os bons costumes. Entre aspas aí. 1 Coríntios 15, 33, a Josi botou. Foi o que ele botou. Então, o que tem a ver o escritor? O escritor é o mesmo, né? Seja em Efésios ou em Coríntios, o escritor é o mesmo, é Paulo. É Paulo dizendo, então vamos lá. Paulo diz isso para nós. Pronto. Tá no livro, tá na Bíblia que nos bate então. Então assim, gente, o salmista aqui, ele não está falando de um amor fraterno ou de concórdia, entende? Eu não estou falando de um amor fraterno, todo mundo se ama. Nós concordamos com a mesma coisa. Não, são as pessoas que cultivam a lei de Deus. Esse que tem que ser o nosso prazer. O nosso prazer não se não, por exemplo, se fosse nós viver em concórdia, se nós pegar 10 havaianos que eu digo, pessoas que torcem pelo Havaí, né? Se pegar 10 havaianos, eles estão em concórdia. Eles estão salvos por causa disso? Não. Eles estão salvos por causa que os 15 que torcem para outro time qualquer? Não. Não estão salvos, porque então não é concórdia nem amor fraterno. O amor fraterno é aquele, por exemplo, eu tenho dentro lá na empresa, 30 pessoas que vivem, agora não mais, né, mas eram 30 pessoas que conviviam em um ambiente. E essas pessoas se davam bem, conversavam, sentavam no lugar de refeição e conversavam entre si. Isso torna eles alguma coisa? Não tornam nada, são só pessoas que estão ali. O importante para o salmista aqui é sobre qual é o objeto de reunião, o objeto de culto, que no caso dele, ele insinua que quando ele se encontrava com qualquer pessoa que amava a Deus, ele dava a mão para aquela pessoa, não que ele dava a mão literalmente, mas ele abraçava aquela pessoa como um sinal de comunhão. Quando ele encontrava um crente verdadeiro na vida dele, não interessava quem era essa pessoa, se ele nunca tinha visto. O interessante, cara, nós comungamos da mesma fé, nós comungamos do mesmo Deus, nós andamos no mesmo caminho. E isso contribui, se nós pararmos para pensar, muito no nosso avanço quanto ao temor do Senhor. Porque se eu chegar do lado de pessoas que temem a Deus, que andam conforme a vontade de Deus, que cumprem a vontade de Deus, que fogem do pecado, essas pessoas vão me trazer para perto de Deus. Agora, se eu estiver no meio de pessoas aos quais não se importam com a lei do Senhor, gente, eu só tenho a cada vez mais me afastar da palavra de Deus. Fiéis são as pessoas que fomentam entre si Deus, que falam verdadeiramente da verdadeira piedade. Aquelas pessoas que estão, mais uma vez, eles não estão conversando de como fazer assistência social. Assistência social é importante para um cristão? Sim, é muito importante para um cristão ajudar as pessoas necessitadas, mas isso não é o objeto principal. O objeto principal, como eu falei a semana passada, é nós reconciliar as criaturas com o Criador. É isso que é o importante para nós. Nós podemos até usar de fazer boas ações para ensinar as pessoas a andar nos caminhos de Deus, mas não é as boas ações que vão nos libertar. A palavra de Deus diz para nós em Efésios que a fé sem obras é morta. Cara, se eu não fizer obras, não adianta nada, minha fé é morta. Agora, obra sem fé vale alguma coisa?
Não vale nada. O cara, falei isso a semana passada aqui também. Nós vimos a Ayrton Senna. A Ayrton Senna tinha, lá sei eu quantas instituições que ele ajudava. Isso tornou ele um salvo? Não. Agora, se ele aceitou Cristo na vida dele, ele foi salvo. Não é as obras que vão me salvar. Mas não é a minha fé sem obras que vai me salvar. Para eu mostrar que eu tenho fé, eu preciso mostrar minhas obras. Como é que eu posso dizer? A palavra de Deus diz isso para nós. Como é que tu prova que tu ama a Deus? Cumprindo os seus mandamentos. E isso não é uma obra? É obra. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Eu não vou conseguir cumprir os mandamentos de Deus se eu não tiver fé. Se o Espírito Santo não tiver aberto os meus olhos. Por isso que nós cremos que quando Cristo nos chama, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Não é um dia no culto que vem um raio e te dá um currupio que te batiza com o Espírito Santo. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo é aquela pessoa ao qual Cristo se revelou para ela. E ela mudou de vida. Aquela que roubava, não rouba mais. Aquela que matava, não mata mais. Aquela que fofocava, não fofoca mais. Aquela que mentia, não mente mais. Aquela que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. O problema é que quando nós pegamos um nicho de pessoas e condenamos, tu fazer isso é errado. E infelizmente nós vemos isso direto no reino cristão falando de homossexuais. Os homossexuais estão no inferno. Não tirem fora de contexto a minha frase, pelo amor de Deus. Os homossexuais estão no inferno. E aí eu digo para essa pessoa que fala isso: os condenadores estão no inferno. Tu condenou ele, tu está lá juntinho com ele. Agora pode me colocar lá. Vamos lá. A palavra de Deus diz para nós lá caramba, agora me sumiu completamente o versículo da cabeça. Que não entrarão no reino dos céus os fornicadores, os mentirosos, os idólatras, isso tem Apocalipse, mas eu me esqueci, a palavra é em Coríntios que eu queria falar, é em Coríntios, agora não me... Então, o reino dos céus, eles não estão abertos para pessoas as quais são pecadores. Agora, eu sou pecador? Sou. Então, o reino dos céus não está aberto para mim. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Gálatas 5, 19. As obras da carne. Então, vamos lá. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Gálatas 5, 19. E em Apocalipse 21 também fala. Apocalipse 21 também fala que não herdarão o reino dos céus não sei, não me lembro qual é que é, mas é um eito de gente lá que ele vai falar. Então, se a gente disser que os homossexuais não vão para o céu, os mentirosos não vão para o céu, os fofoqueiros não vão para o céu, os adúlteros não vão para o céu, os maldizentes não vão para o céu, os que pensam mal não vão para o céu, aqueles que têm pensamentos ruins não vão para o céu, aqueles que pensam mal de outra pessoa não vão para o céu. Gente, ninguém vai para o céu. Mas aí Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho dele unigênito para morrer na cruz do Calvário e nos dar tamanha salvação. Ele que nos dá a salvação, Ele que nos dá a libertação, e por intermédio do Espírito Santo Ele se revela a nós, e nós começamos a lutar contra isso, que fala para nós voltamos lá, Romanos 7, daí em Romanos 7 que diz para nós: gente, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se eu faço o mal que eu não quero fazer e não consigo fazer o bem que eu quero fazer, já não sou eu mais quem faz, mas é o mal que habita em mim. Então, tudo que eu faço, não é eu quem faz, mas é o mal que habita em mim. Como eu posso dizer que tenho livre-arbítrio se eu não consigo combater o meu mal? Gente, não confundo também quando eu estou falando em livre-arbítrio. Livre-arbítrio, Deus tem livre-arbítrio. Deus escolhe fazer o que Ele quer.
Por isso que quando ele colocou lá a árvore lá no Jardim do Éden, ele disse para o homem, não como da árvore, porque vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E o homem não tem capacidade de conhecer o bem e o mal sem associar-se ao mal. Então, quando nós dizemos que nós não temos livre-arbítrio, é que nós estamos dizendo que nós não temos condição de conseguir vencer o mal que existe dentro de nós. É o que Paulo fala. Não sou eu quem faz, mas é o mal que habita em mim que está fazendo tudo isso. Porém, aí que entra também a parte da piedade, porque só você pensar em contrário do que é impiedade. A impiedade Sim. é a prática do pecado. A piedade é a prática de ações que te deixam longe do pecado e perto de Deus. Isso. Ensinar a palavra de Deus, comungar com os irmãos, ter intimidade com Deus, isso é piedade. Isso é piedade. Piedade, ela é profunda, é uma coisa geral. Eu acho que dessa forma ficou mais fácil de entender o que eu estou falando. Piedade é o contrário de impiedade. Quando a gente vê alguém impiedoso, é uma pessoa que está completamente afastada dos caminhos de Deus. Ela é impiedosa. Ela é maldosa. Então, gente, e mais vamos lá, agora eu falei, né? Aí quando o Espírito Santo chega sobre nós, ele nos revela as coisas, e a palavra de Deus diz para nós que ele veio para revelar a justiça. Nossa, hoje eu estou mal de Bíblia, gente. Como assim? Que o Espírito Santo está para revelar o pecado, o juízo, Pecado, a justiça e o juízo. o pecado, a justiça e o juízo. Aí ele revela sobre nós o pecado, a justiça e o juízo, e por causa disso nós nos afastamos. E aí nós entramos no capítulo 8 de Romanos, que diz para nós, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 5:20. E aí por isso que eu digo que não adianta nós querermos pegar um versículo da Bíblia e querer usar ele. A Bíblia, ela se completa com ela mesma. E aí nós vamos vendo, vamos viajando por tudo que é parte da Escritura e nós vemos. E nós vemos o salmista falando aqui, que o salmista elogiando os tementes a Deus, elogiando os primeiros fiéis, elogiando aquelas pessoas que temem a Deus. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que elogiar os fiéis. Nós temos que... porque quando nós começamos a elogiar os fiéis, andar com os fiéis, nós começamos a temer a Deus. Por quê? Porque nós vemos que eles temem a Deus. E em segundo lugar, além de temer a Deus, eles observam a lei. E quando a gente começa a observar a lei, nós começamos a ser mais temente a Deus. É o que diz para nós em Provérbios, que diz para nós que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É verdade. Adriano botou que eu estou começando a acelerar. Que aí começa a emocionar. É bem assim. Se nós dedicar a nossa vida em serviço a Deus, se nós nos manifestar de acordo com a vontade de Deus, os nossos corações vão ser transformados. No versículo anterior, que nós lemos na semana passada, vocês lembram que a palavra que ele falou é levanto-me? Ou seja, eu me ergo, eu fico em pé para te louvar. À meia-noite eu me levanto para bendizer ao teu santo nome. O versículo passado. E nesse versículo ele diz, eu sou. Nós temos que... No momento em que nós começamos a nutrir a palavra de Deus na vida da gente, nós temos a certeza quanto ao nosso futuro. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Sabe aquela pergunta que a gente tem de vez em quando, que a gente faz assim, da onde eu vim, para onde eu vou? Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Sou merecedor de onde estou indo? Não, de forma alguma. Porque a graça e a misericórdia de Deus me alcançou. Só por causa disso. Porque fala para nós em Romanos 9. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então quando eu falo a respeito do livre-arbítrio que eu falei, só Deus tem o livre-arbítrio. Ele escolhe fazer o que Ele quer. Ele escolhe andar no caminho que Ele acha correto. Nós não conseguimos. Não existe alguém acima de Deus para colocar escolhas para Ele. Nós temos escolha e responsabilidade de escolha.
porém nós não escolhemos as opções que nós teremos para escolher. Porque as nossas escolhas sempre são corrompidas pela natureza humana. Esse é o problema. Deus não tem natureza humana, então ele não é corrompido. Não estou falando aqui, mais uma vez eu digo e eu defendo, nós temos a livragência. Nós agimos da forma que nós quisermos. Nós escolhemos fazer o que nós queremos fazer. Não temos um livre-arbítrio porque nós não temos arbítrio. Se eu tivesse arbítrio, eu diria, de agora em diante, eu não peco mais. Eu consigo? Consegue? De agora em diante, eu não vou mais mentir. De hoje em diante, eu não vou mais pensar mal dos meus irmãos. Não vou mais fofocar. Não vou mais ter pensamentos iníquos. Gente... Já mentimos em cada uma dessas. Cara, tá difícil. Entende? O santo homem gastava as suas noites, nós vimos no versículo passado, né? Ele gastava as suas noites louvando a Deus e gastava os seus dias com o povo de Deus. Sabe isso que nós temos que fazer? Com aquelas pessoas, ele gastava o seu dia com o povo de Deus, aquelas pessoas que temiam a Deus, as pessoas que o amavam e temiam. Ele não gastava a sua vida com ricos e poderosos, e muito menos com ímpios. Ele fazia uma seleção dos seus companheiros, e era uma seleção diminuta. Ele olhava somente aqueles, ele pensava aquelas pessoas, só aqueles homens que testemunhavam que eram tementes a Deus, ele andava com eles. Davi era rei, e não obstante ele era amigo somente daqueles que temiam o Senhor. O resto, ele tinha um grau de coleguismo. Lá sei eu como é que dá para falar o que é que eles tinham. Quando ele se reunia com outros reis, ele não tinha comunhão com os outros reis, ele tinha negócio com os outros reis. A comunhão com o pastor Zoom. Vocês hoje estão me... Pastor Zoom. O pastor Zoom aí. Vamos lá, pastor Flash. Então, gente, Davi era parceiro dos amigos de aliança, dos amigos de bênção. Ele era amigo das pessoas que andavam na promessa, as pessoas que eram cheias do Espírito Santo, mesmo ainda o Espírito Santo não estando aqui na terra. Também em Provérbios que é bom fazer planos e com muitos conselheiros os planos se firmam. Não lembro, eu sou bem ruim no número de versículos, mas eu lembro que é isso que diz em Provérbios. Então tudo também tem a ver com se você planeja andar uma vida em santidade, deixa eu tentar lembrar. Planeja se livrar do pecado, mas você se cerca de pessoas que vão ajudar esses planos que você tem com relação a uma vida em santidade, esses planos se concretizarem, porque se você não anda com pessoas que vão ajudar os planos de Deus a se concretizarem na tua vida, não tem nem por que dizer que crê em Deus. Se tu andar... Provérbios 15 e 22, será? Hã? Provérbios 15 e 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Também. Não, mas eu acho que o que ele quer falar esqueci completamente. E aí fala do cavalo também, né? O homem coloca o cavalo, mas é Deus que... Acho que é 15:31, se não me engano. Vê se não é Provérbios 15:31. Eu sei que é 31 o versículo que fala a respeito do cavalo. Que nós colocamos o cavalo para a guerra, mas é Deus que dá a vitória. Então, muitas vezes, nós só conseguimos alcançar algum objetivo, só conseguimos alcançar alguma coisa quando Deus abençoa a nossa vida. Nós temos que colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e nos cercar de pessoas que pensem como nós. Pessoas, não que pensem como nós, senão nós vamos cair na cumplicidade que eu falei no domingo. Mas pessoas que pensem... 15:22. É que em outra linguagem diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Isso. Então, assim, quando há muitos conselheiros, e nós vemos isso até na própria história, né? Quando a gente falou a respeito de Davi tinha lá, o rei Dário tinha 122 conselheiros, 122 pessoas que estavam do lado dele. Então nós precisamos... Agora, quem tem sido esses conselheiros na nossa vida? Tu tem buscado o conselho de quem
Em vez de buscar os conselhos, tu tem que buscar conselhos daquele que conhece a palavra de Deus. Não de conhecedor da palavra de Deus, mas de servos de Deus, discípulos de Deus. E aí a gente vê que o salmista se delicia na vida dessas pessoas. E anda junto com essas pessoas que amam a Deus. E simpatiza com os problemas dessas pessoas. Ele é companheiro dessas pessoas nas tribulações, nas tristezas, nos sofrimentos. E também, muito bem como nas alegrias e no conforto. Ele era amigo não de famosos e reis, mas ele queria ser amigo de santos. É isso que nós temos que lutar para a nossa vida. Nós precisamos lutar para ser amigos de pessoas que sejam santas. Mais uma vez, eu não estou dizendo que santo é aquele que não peca. Santo, o que a palavra de Deus diz para nós lá em Pedro, sede santo, porque o Senhor é santo, são pessoas santificadas, pessoas separadas. Nós não vivemos mais como o mundo vive, nós somos separados. De agora em diante eu não vivo mais, mas eu vivo uma vida cristã. Não, por causa disso eu não peco mais, não, eu continuo sendo pecador. Mas eu me desvio ao máximo de tudo que eu posso. Eu tenho em meus pensamentos a palavra de Deus que me regem. Eu tenho ao meu lado pessoas que estão dispostas a puxar a minha orelha, a brigar comigo. Cara, tu está errando. Pessoas que estão dispostas a mudar. Pessoas que estão dispostas a me exortar. Porque isso é amor. Eu dizer para o meu filho que ele pode fazer tudo, eu estou dizendo para ele que ele ama de forma alguma. O meu filho está querendo botar o dedo na tomada de energia, eu disse, vai filhinho, eu te amo, o pai deixa tu fazer. Isso é amor? Não. Isso é cumplicidade, isso é, lá sei eu, o nome disso. Mas nós não podemos ser desta forma. Nós temos que ser alegres e estar em comunhão com os santos. Nós temos que estar num colégio onde todos são santos. O colégio que eu digo não é a escola, né? Mas o colégio. Eu estou num lugar onde as pessoas estão aprendendo a respeito de Deus. Mais uma vez, aprendendo a respeito de Deus. Não a respeito do que está escrito, mas aprendendo a respeito de Deus. Porque nós podemos compreender o que está escrito. Por isso que Cristo diz, quando ele fala para os caras, vocês veem, mas não enxergam. Ou não enxergam, mas não veem. É uma das duas coisas. Então muitas vezes as pessoas estão escutando, mas não estão ouvindo a palavra de Deus. É negligência, Jesus. Entende? E o salmista separa os santos para viver em especial eminência. Eu quero andar junto com ele. Ele deixa de fora os comuns e começa a viver somente com crentes. Cara, eu quero viver do lado de pessoas que me tragam crescimento. Eu quero estar do lado de pessoas para levar crescimentos para elas. Nós falamos no domingo. Nós temos que estar pronto para ouvir aqueles que testemunham a respeito de Cristo, e temos que estar disposto a testemunhar para falar para as outras pessoas a respeito de Cristo. Efésios 3,18 também diz, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, aí 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso, só vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus quando nós conhecermos a palavra de Deus. Termos sabedoria. O princípio de sabedoria é o temor do Senhor. Nós precisamos ter sabedoria e não conhecimento, porque às vezes o conhecimento nos atrapalha. No momento que nós temos sabedoria, nós começamos a entender as coisas, olhar de uma forma diferente daquilo tudo que nós víamos. Nós começamos a buscar o temor de Deus e ser piedosos de coração. Nós começamos a amar as coisas de Deus muito mais do que as coisas que estão na volta de outras coisas. A nossa escola é uma escola da fé. Nós estamos
Nós vemos que Davi, ele sentia prazer quando ele estava sentado no meio dos humildes. Ele sentia prazer quando ele estava sentado do lado de pessoas piedosas de coração e que falavam a respeito da palavra de Deus. E aí nós vamos para a segunda parte do versículo, que diz para nós: dos que obedecem à tua lei, ou dos que obedecem às tuas ordens, daqueles que andam de acordo com a vontade de Deus. E agora nós voltamos no capítulo 1, Salmo 1, que diz para nós que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e não se ajuntam com quem zomba do que é sagrado. Não é nem só do que é de Deus, mas das coisas que são sagradas. E uma das coisas que é sagrada são o relacionamento dos santos. Isso é a palavra de Deus para nós, a comunhão dos santos. Por isso que eu vejo muitas vezes pessoas dizendo que são as pessoas que são ditas hoje que são desigrejadas, que não se reúnem em templos feitos por homens. E aí elas perdem muito, porque elas perdem a comunhão dos santos. Nós temos que ter a comunhão dos santos, nós temos que nos reunir, não somente para falar a respeito de Deus, mas nos reunir como irmãos, nos abraçar, confraternizar. É isso que diz em Atos 2, que diz para nós: e todos os dias eles se reuniam e confraternizavam, e conversavam, e se alegravam, e comiam, e bebiam, e faziam festa, porque eles eram irmãos, eles andavam no mesmo caminho, tinham os mesmos pensamentos. O homem começa a entender o seu caráter quando ele começa a olhar para dentro de si e ver os companheiros que ele tem. Quem são os companheiros escolhidos dele? Um membro do corpo de Cristo deve ter como um sinal sombrio quanto à relação da sua piedade, quando os amigos deles estão sendo tirados do mundo. Quando os amigos deles são pessoas ímpias e não pessoas que professam a Deus. Mas aonde eu vou encontrar prazer? O salmista diz para nós: em companhia de pessoas que obedecem à palavra de Deus. Na sociedade cristã. Não naquele lugar que eu estou falando para vocês lá, mas na comunidade cristã. Que hoje, infelizmente, nós vemos exatamente o que acontecia lá na época de Isaías, quando ele escreve Isaías 1 lá, que diz assim, Deus falando: estou cansado de ajuntamento solene. Às vezes nós estamos em lugares que estão fazendo ajuntamento solene. O pastor aonde tu congrega tem falado de quê? A respeito da palavra de Deus ou a respeito das bênçãos que Deus vai te dar? Lugares profanos. Nós temos mais alegria em lugares profanos, ou seja, em festas, em reuniões da empresa, ou em lugar que nós nos reunimos para orar e louvar a Deus. O salmista conservava as companhias dele nas pessoas que se mantinham corretamente diante da palavra de Deus e diante dos mandamentos de Deus. Davi tinha consciência do seu lado piedoso e pretendia manter-se na confraria dos puritanos. Gente, sabe que quando a gente fala às vezes em puritano, parece que entra errado no ouvido da gente, né? Porque falavam tão mal dos puritanos. E às vezes a gente olha, quando a gente está falando de pessoas puritanas, são pessoas puras, pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus. O homem que ama as coisas de Deus odeiam as coisas. Os homens que andam no caminho do mundo odeiam as coisas de Deus. Eles desprezam sem medida a companhia dos homens e das mulheres de Deus. Eles não querem estar junto com pessoas que são crentes de verdade. Ao contrário, como nós vimos na vida de João Batista. Quando João Batista foi exortar o rei tirou-lhe a cabeça. Será que nós estamos dispostos a perder a cabeça em prol do reino de Deus? Será que nós temos sido pessoas escrupulosas? Ou temos sido inescrupulosos? Será que nós temos sido pessoas religiosas? Ou nós temos... Porque sabe que quando a gente fala a respeito de religiosidade, é outro erro também que as pessoas falam, que diz que o problema está na religiosidade. Não, a religiosidade é bom. Religião é religamento. Nós nos religamos com Deus, nós nos reconciliamos com Deus. A religião é bom. O problema é o farisaísmo.
O problema é o legalismo. O problema é nós conhecermos demais as Escrituras Sagradas e usar elas em benefício próprio. Nós temos nos alegrado de andar com pessoas crentes ou nós temos nos envergonhado de ter andado com elas? Nós professamos que o Senhor é Deus na nossa vida. No local onde nós trabalhamos, as pessoas sabem que nós somos crentes ou nós temos sido agentes secretos de Deus? Nós temos falado a respeito da palavra de Deus ou nós temos tido vergonha do jeito? Já contei para vocês a história de uma vez, eu lá no centro de Porto Alegre, onde um rapaz estava fazendo adivinhações e eu sabia que ele estava fazendo coisas erradas. E aí eu disse assim, cara, eu vou afrontar esse cara. E aí veio na minha orelha assim, dizendo assim, vai, fala para te ver se ele não vai falar dos seus pecados. E aí eu calei a minha boca. Muitas vezes nós não abrimos a boca para falar de Deus, porque a nossa vida está tão errada, que o nosso telhado é tão de vidro que se o cara cuspir para cima é capaz de quebrar. Nós temos que ter vontade de falar a respeito de Deus. Nós temos que ter prazer e proveito quando nós nos reunimos nessa sociedade de pessoas que amam a Deus. Nós devemos nos associar com pessoas bondosas. Nós devemos dar honra para essas pessoas que são verdadeiramente seguidoras da palavra de Deus, que amam a palavra de Deus e respeitam. Nós devemos respeito a essas pessoas. Nós devemos confiar nessa santa sociedade, confiar nas pessoas que estão nesse lado. Será que nós nos alegramos dessas pessoas agraciadas? Sabe, um dos versículos que eu gosto muito, e às vezes as pessoas que são protestantes, elas discutem por causa disso a respeito de Maria, que na oração que nós vemos lá disse Maria, agraciada de Deus. Ela foi agraciada por Deus. Então nós deveríamos respeito a ela. Nós deveríamos encontrar ela como uma pessoa crente, uma pessoa cristã de verdade. E é esse mesmo tipo de honra que nós temos que dar para as pessoas que hoje em dia vivem isso. Pessoas que são santas. Não santas porque não pecam, mas são separadas, vivem uma vida diferenciada, vivem uma vida cristã de verdade. Tem o seu coração humilde, tem o seu coração na presença de Deus. E essas pessoas, quando elas convivem com pessoas do mundo, para as pessoas do mundo se torna amaciante, desconcertante. Sabe quando tu chega num lugar e as pessoas, já aconteceu comigo, de tu chegar no lugar, a pessoa dizer assim, para de falar porque o fulano chegou. Não que eles estivessem falando mal de mim, mas eles estavam vivendo, falando assuntos ao qual eles sabem que para mim não me traz alegria e eles param de falar. O crente, isso eu falei também quando eu estava falando a respeito do Sermão do Monte. O crente, quando ele chega, ele tem que transformar o ambiente. O ambiente que era promíscuo, quando o crente chega, acaba a promiscuidade. Aonde há fofocas, o crente chega e acabam-se as fofocas. O lugar onde tem prostituição, o crente chega, acaba-se a prostituição. É assim que nós temos sido? Ou quando nós chegamos numa roda de escarnecedor, as pessoas, e tu começa a escarnecer junto com ela? Nós temos que nos confrontar, nos confortar com aquelas pessoas que são mortas por evangelho. Sabe quando a gente olha lá para a Arábia, lá, os irmãos que estão sendo mortos, nós deveríamos ter conforto e consolo, dizer assim, cara, eles alcançaram o céu. Eles amaram tanto o reino de Deus e abriram mão da sua vida e foram santos aqui na terra. Eles estão conectados com as coisas do céu. E para encerrar, eu quero ler com vocês Atos 5, versículo 41. Que um dia eu quero poder falar esse versículo. Eu tinha um sonho de poder dizer, sempre disse assim, eu quero um dia falar, ser de meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E eu quero falar esse versículo um dia também. E os apóstolos, Salmos 5, versículo 41. Desculpa, Atos 5, 41. Já estava todo mundo em Atos, foi todo mundo para Salmos, atrapalhei o... Atos 5, 41 diz para nós assim, e os apóstolos do Sinédrio,
Os apóstolos deixaram o sinédrio sentindo alegria, porque Deus tinha achado eles dignos de ser humilhados por amor do nome de Jesus Cristo. Amém. Já pensou? Cara, eu estou me sentindo digno. Né? Não eu, né? Mas as pessoas olharem e dizer assim, cara, ele está sendo digno de ser humilhado por amor de Cristo. E hoje nós vemos pessoas, como eu já falei e falo sempre, pessoas lutando para que político A não assuma porque vai ter perseguição. Político B não assuma por causa disso. Político C não assuma por causa daquilo outro. Pessoas preocupadas com coisas materiais. Pessoas preocupadas com perseguição material. E enquanto diz a palavra de Deus que nós deveríamos ser alegres quando nós começarmos a nos sentir dignos de ser perseguidos pelo amor de Cristo. Que nós possamos colocar isso dentro do nosso coração. De ser pessoas realmente que possam, assim como o salmista, falar aqui. Sou companheiro de... Não, vou ler na NBV. Todos os que amam e obedecem ao Senhor, todos que cumprem as suas instruções, são meus amigos chegados. Eu sou amigo daquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Tu é meu amigo? Aí tu pergunta, tu cumpre a vontade de Deus? Sabe quando a gente está procurando quando a gente é jovem lá, quando a gente procura uma mulher para casar, quando a mulher procura um homem para casar, toda a vida eu sempre pedi para os meus filhos e orei pelos meus filhos dizendo, a pessoa com a qual tu está te relacionando conhece a Deus? Eu não pergunto para ela em que igreja ela está, porque não importa a placa, a denominação a qual a pessoa está, mas a pessoa é crente de verdade. Por que nós vamos nos associar? A palavra de Deus diz para nós, o que tem a água doce com a água saloba, o que tem o doce com o salgado, o que tem o crente com o descrente? Nada. Como é que nós podemos querer nos reunir com pessoas que não são crentes? Então, o que é deixado nessa noite para nós é com quem tu tem comungado, com quem tu tem te assentado, com quem tu tem vivido. Olha, e aí tu vai ver o teu caráter piedoso por intermédio disso. Se tu tem sido piedoso ou impiedoso. Se tem feito a vontade de Deus ou não. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa, eu acho que eu passei um pouquinho do horário, né? Passei 10 minutinhos só. Então que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que nós possamos todos os dias nos reunir, não aqui fisicamente, não aqui por intermédio da internet, mas nos reunir com pessoas que são crentes de verdade, pessoas que falam a respeito da palavra de Deus, pessoas que professam essa fé maravilhosa e andam de acordo com o caminho de Deus. Nós vamos fazer uma oração e assim nós encerramos o nosso culto. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Que nós possamos, Senhor, ter em nosso coração a alegria e a felicidade de andar com pessoas que cumprem os teus mandamentos, que colocam Tu como objetivo verdadeiro, que olhem, Senhor, para os Teus caminhos e para as Tuas veredas e amem isso de todo o seu coração. Pessoas que estão dispostas a entregar o seu corpo em benefício da Tua glória. Pessoas que estão dispostas a viver o que Tu queres e abrir mão da sua própria vida. Faz de nós verdadeiros adoradores, Senhor. Não deixa, Senhor, que nós simplesmente abramos a nossa boca para falar de coisas a qual nós tenhamos conhecimento, mas que nós falamos de coisas as quais nós vivamos. Que nós possamos ser servos valorosos nas Tuas mãos. Que Tu possa estar tocando no nosso viver, nos incomodando, Senhor, todos os momentos que os nossos pensamentos andam desvairados, todos os momentos em que nós pensamos coisas ruins, todos os momentos que nós pensamos coisas que são desfavoráveis a que a Tua palavra diga, mas nós possamos amar os Teus estatutos, amar as Tuas palavras, as Tuas promessas, amar o que Tu tem colocado em nosso viver, e assim, Senhor, amar os Teus preceitos principalmente,
E que assim nós não façamos só isso, mas também amar as pessoas que são de acordo com a tua vontade, nos achegar a pessoas que andam de acordo com a tua vontade, e assim nós poder criar, Senhor, uma sociedade que te ama, uma sociedade que anda de acordo com a tua vontade, uma sociedade que faz somente o que tu quer, uma sociedade que te ama em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo nós estamos aqui novamente, falando a respeito de João. Nós vamos entrar numa nova etapa. Nós terminamos agora no domingo passado falando a respeito de testemunho. E agora nos próximos versículos, ele fala a respeito de nós nos tornar filhos de Deus. Você sabe o que é ser filho de Deus? Então domingo vem estar conosco para aprender. Viu? Estou aprendendo a fazer propaganda de cenas do próximo capítulo. Domingo nos encontramos novamente às 18 horas. Não esqueça, domingo, culto às 18 horas. Estamos aqui novamente para falar a respeito do amor de Deus. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém.